Olá, Vitor Ferreira falando, caminhando com Cristo, a nossa reflexão para esta terça-feira de carnaval, né? Eu hoje num estudo com um amigo e ele me fez um questionamento bastante interessante e nós vamos fazer uma breve reflexão aqui, obviamente o assunto é extenso, não seria para isso, mas ele comentou sobre Hebreus, capítulo 7, verso 17. Versículo 17, está escrito assim: porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele me perguntou, quem é Melquisedeque? Bom, primeira coisa, literalmente falando, Melquisedeque foi um rei e sacerdote, tá? Ele era um rei de uma cidade da região de Canaã, uma cidade chamada Salém, né? E outra coisa, e era um sacerdote do Deus vivo. Ele teve um encontro com Abraão quando Abraão voltava da batalha dos 7 reinos, né? Isso está lá em Gênesis, no capítulo 14, versos 17 e 18. Gênesis 14, 17 e 18. Nós estávamos lá em Hebreus, voltamos para Gênesis 14, 17 e 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomé, e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimos de tudo. Pronto, ficou aí, vamos ficar por aqui. Bom, primeira coisa é o seguinte, a Bíblia, de propósito, não cita a origem de Melquisedeque, não cita, né? Partindo do princípio que, sendo Arão o primeiro sacerdote, como é que fica isso, né? Só que Deus, ele não precisa obedecer lei nenhuma, né? Tá certo? De acordo com o livro de Números, e não vou citar aqui com mais detalhes, né? A lei do sacerdócio era que, dentre as 12 tribos de Israel, só aqueles da tribo de Levi poderiam ser sacerdotes. Mas, como eu disse, Deus não está preso a nenhuma lei, nem mesmo às leis que ele mesmo criou. Então, muito antes dessa lei, Deus levanta Melquisedeque, e a expressão que aparece na Bíblia, sem pai e sem mãe, né, é sem origem. Não entro em detalhes aqui. Tem o mesmo sentido de, abre aspas, ele é sacerdote, mas não é da tribo de Levi. É sacerdote segundo o mandamento direto do próprio Deus. Interessante, né? Temos que estudar a Bíblia, né? Cristo também, por sua vez, não era Melquisedeque, mas sacerdote segundo a ordem dele, como eu disse e li lá em Gênesis 14, de 14 a 18. Foi Cristo quem falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, o representante do Pai. Outro que viera para dar as boas-vindas ao patriarca vitorioso foi Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho para alimentá-lo e alimentar o seu exército. Como sacerdote do Deus Altíssimo, pronunciou uma bênção sobre Abraão e deu graças ao Senhor que operara um tão grande livramento por meio de seu servo. E Abraão
deu-lhe o dízimo de tudo, né? Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote, ele tinha o propósito especial de representar Cristo. O sumo sacerdote representava Cristo, que devia tornar-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem sacerdotal não devia dar lugar a outra ou ser superada por outra. Que interessante, né? Tá certo? Deus levantou um rei, né? E para fazer isso, Melquisedeque, uma figura muito importante, não tem origem, não tem nome de pai, não tem nome de mãe, de onde apareceu, mas está na Bíblia, ela começa lá em Gênesis já falando dele. Interessante, né? E nós temos aí em Hebreus essa citação que às vezes deixa as pessoas fazendo confusão. A Melquisedeque era Cristo? Não, não era Cristo. Vamos estudar a palavra do Senhor com muito cuidado, pedindo a presença do Espírito Santo, e vamos cada vez mais nos aperfeiçoando e aprendendo mais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa lhe abençoar e que graça e paz lhe sejam multiplicadas.